essa palavra vai ser bem específica para pais, né? Mas aqueles que sonham ter filhos, né? Que vão se casar, vão ter filhos, já vão se preparando. Eu lembro que antes de casar, eu sempre gostei de me informar sobre determinados assuntos, porque uma hora vai ser útil, né, gente? Você pode não ter filho, mas você tem um vizinho que tem criança, né? Você tem um sobrinho, ou você já tem neto, e precisa levar a palavra para esse pequeno. Então, a gente precisa refletir sobre esse assunto. Você sempre vai ter uma criança à sua volta, e Deus requer que você abra a sua boca e pregue em tempo e em fora de tempo. Que você use as oportunidades, que você aproveite as oportunidades para que essa criança ela receba a palavra do Senhor e ela seja marcada para que toda uma vida seja para Jesus, né? E eu queria... bom, na verdade, eu sou tia Marcele, né? Mas, primeiramente, casado com o C. Marques. Deixa eu mostrar para vocês aí, ó. Ah lá, meu marido fica de pé, para eles te verem. C. Marques, meu marido. Estamos casados há 14 anos. O Davi é nosso filho, né? Desceu, tem 3 aninhos. A gente está começando, né? Como pais. Então, na verdade, eu não vim aqui para falar de experiência, gente, porque eu sou muito nova nisso, né? Eu não tenho quase nenhuma. Com toda certeza, você pode ter mais experiência do que eu. Mas eu vim falar sobre a palavra de Deus, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Bom, eu fiz educação cristã durante 4 anos. Então, é ensino tanto para criança quanto para adulto. E depois eu fiz teologia. Mas quando eu fiz o curso da APEC, que é a Aliança Pró-Evangelização de Crianças, é que eu falo que eu me encontrei. Porque foi quando eu entendi onde Deus me queria. Porque eu era, gente, de fazer tudo na igreja. Sabe o que é tudo? Meu pai falava que ia fazer um quartinho para mim na igreja, porque eu não saía da igreja. E aí teve um dia que eu perguntei para Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu me envolva? O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu invista tempo, dinheiro, energia? Onde o Senhor quer? E aí foi quando eu fiz esse curso da APEC, que eu entendi que Deus me queria entre as crianças. E aí eu entendi que tudo que eu aprendi nos outros ministérios, eu ia usar nesse ministério com eles. Então, com as crianças eu canto, com as crianças eu ensino, com as crianças eu tenho esse tempo tão maravilhoso. Então, tudo que eu aprendi, eu invisto nesse ministério. Então, hoje eu entendo que é onde Deus me quer. Pode ser que Ele mude daqui a um tempo, mas hoje é onde Ele me quer. Bom, eu queria abrir esse momento levando a gente a lembrar de uma bênção de Deus, que está em Gênesis 1, 28, que diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Foi uma bênção dada por Deus. Deus, ele dá essa bênção ao homem e à mulher. E o que mais me chama a atenção é que mesmo depois da queda, Deus não tira de nós essa bênção. Deus diz, tenham filhos, tenham filhos. A gente vai ver Deus falando com Noé, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então é uma bênção que Deus nos dá. Portanto, ter filhos não é um fardo. Dá trabalho? Dá trabalho. Criar filhos dá trabalho, gente. Mas qual o trabalho que vale a pena, que não cansa? Vamos falar a verdade? Você ama a sua profissão? Ama? Você se cansa? Mas eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena. Então, ter filhos não é um fardo. Hoje a gente está vivendo uma geração que prefere ter pets. Está querendo se casar, mas ter filhos não, eu quero ter pets. Enquanto isso, os muçulmanos querem povoar a terra. Eles querem ter filhos e mais filhos e mais filhos. Eles querem dominar. E os cristãos, não, eu não quero ter filhos. Deus disse, sede fecundos. Não, mas isso aí eu não aceito na palavra, não. Isso aqui não é para mim, não. Isso daqui para mim é uma opção. Não, meus irmãos. Sede fecundos. Tenham filhos. E filhos, eles são instrumentos de Deus também para sermos moldados por Deus. Porque em áreas da nossa vida que precisa ser tratada, é quando a gente tem filho que Deus trata. O seu egoísmo é trabalhado.
Não é verdade? A sua paciência, você cresce em humildade. Porque muitas vezes você quer sempre a sua vontade. Mas o filho não vai fazer sempre o que você quer. E você cresce em humildade. E Deus nos dá essa bênção. Mesmo com a queda, Ele diz, sede fecundos, enchei a terra. Agora aqui, não está passando, gente? Deixa eu ver aqui. Na criação de filhos, muitas vezes a gente se depara com essa realidade aí, ó. A gente fica no modo sobrevivência. Para cá? Aqui. Ah, tá, gente. Olha só, vou aprender aqui, ó. Ah, ali já adianta para mim, né? Ah, que legal, gente. Muito bom. Mas na criação de filhos, a gente muitas vezes está nessa realidade aí, olha. Modo sobrevivência. Então, se o filho precisa comer, a gente vai lá e faz a comida. Se precisa dormir, a gente coloca para dormir. Precisa de banho. Quem vai dar banho hoje? Ah, eu vou dar banho. E vai lá. Nossa, brigou, os irmãos brigaram. Aí eu vou lá e apago o fogo. Gente, todos esses cuidados são muito importantes e a gente não está diminuindo isso. É muito importante. Pensa, em toda a nossa vida, em toda a nossa rotina, tudo isso é muito importante. Só que nós, enquanto cristãos, nós somos chamados para ir além. A gente não pode cuidar só das necessidades biológicas do filho. Isso tudo é muito importante, claro. Mas a gente precisa ir além. Por quê, gente? Por que a gente precisa ir além? Deixa eu voltar aqui. Qual é o legado que eu quero deixar para o meu filho? Qual é o legado que eu quero deixar? Eu preciso deixar um legado. 3 casas. É isso que eu quero deixar? Uma herança gorda? Eu quero deixar isso para o meu filho? Que legado você quer deixar? Como você quer ser lembrado? Quando você partir, pai e mãe, desse mundo, como você quer ser lembrado pelos seus filhos? Ah, meu pai, ele me dava tudo. Ele me dava tudo. Ele não tinha tempo para mim, não, porque o trabalho é muito importante. Ganhar dinheiro é muito importante. Mas meu pai me dava tudo. Mas o que eu mais queria era tempo com meu pai. Eu não tinha. É isso que a gente quer ouvir? Não. E essa manhã, esse tempo, é justamente para a gente refletir. Como eu quero ser lembrado pelos meus filhos? Qual o legado que eu quero deixar? Eu estou indo nessa direção ou estou indo no modo automático? Eu estou deixando a vida me levar? Como que eu tenho criado meu filho? Qual o legado que eu quero deixar? Enquanto cristãos. Educação cristã é responsabilidade de quem? A educação cristã da criança. O que vocês acham, gente? Pode falar. É dos pais? Não é do Estado? Não. Não é da igreja? Não é do Ministério Infantil da igreja? Não é. É dos pais. A igreja ela vem para dar suporte, para auxiliar. Então, quem tem que ensinar a Bíblia para o filho? Para a criança? É os pais. Quem tem que ensinar a adorar a Deus? É o Ministério Infantil? O Ministério Infantil ajuda, meus irmãos. Mas a responsabilidade é sua, pai e mãe. É sua. Se a sua criança não sabe um versículo de cor, é culpa do Ministério Infantil? Que não tem exercitado memorização? Não. É nossa. É minha, enquanto mãe. Se o meu filho ele sabe mais falar de super-heróis do que dos discípulos de Jesus, a culpa é de quem, gente? É minha. É do Cimarques? Porque a educação cristã, a responsabilidade maior é de quem? É dos pais. E a gente leu justamente um texto que fala sobre isso. E a gente vai ler depois. O caráter de uma pessoa se forma especialmente até os 5 anos de idade. Você sabia disso? O caráter de uma pessoa, olha só, gente, ele é definido até os 5 anos de idade. Você percebe a urgência da gente dar atenção às nossas crianças?
É claro, gente, que ela vai aprender coisas posteriores, é lógico, a gente está em constante aprendizado, não é verdade? Mas tudo indica que o que você vai ser depois é um reflexo dessa estrutura. É como se fosse um edifício. Até os 5 anos de idade é a fundação. Imagina se essa fundação for fraca. O que vai ser desse prédio? Uma hora vai desabar. Uma hora vai, não é verdade? Então, até os 5 anos de idade, pai e mãe, até os 5 anos de idade. Ou seja, a gente precisa ser intencionais em tudo, meus irmãos. Em tudo, aproveitar as oportunidades. Porque depois, a criança ela vai ser um reflexo do que? De toda a informação. A gente fala que a criança é como se fosse uma esponjinha, né? Porque ela vai, sugando tudo que ela está ouvindo, que ela está vendo. Ela percebe. E olha só, vamos abrir aí. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio 6. Eu achei necessário colocar essa frase, porque às vezes a gente ouve isso, né? Eu crio meu filho para o mundo. Eu crio meu filho para o mundo. Né? Você está criando seu filho para o mundo, você tem que trabalhar isso, né? Porque você está criando seu filho para o mundo. Não. Nós, enquanto cristãos, meus irmãos, nós estamos criando os nossos filhos para o que é eterno, para o que não passa. A gente está criando os nossos filhos para a eternidade. Não é para esse mundo. A gente ouve crianças muçulmanas falando que o sonho delas é serem martirizadas por Alá. Você já ouviu um cristão falar isso? Eu nunca ouvi. Você já viu uma criança cristã falar que o sonho dela é ser martirizada por Jesus? Não. E uma vez o Maisel, que vem aqui, uma vez ele falou algo que me marcou. Ele disse assim, o cristianismo, ele aponta para perder a vida por amor a Cristo, não é? Só que nós estamos ensinando as nossas crianças como ganhar a vida. Então, se nós temos uma casa, a gente quer ter 2. Se a gente tem 2, a gente quer ter 3. Se nós temos um carro, a gente quer 2, a gente quer 3. Filho, qual a profissão que você vai escolher? Da grana? Não, então sai dessa. Não dá dinheiro, então sai dessa. Sendo que nós, enquanto cristãos, meus irmãos, o que a gente deveria dizer para os nossos filhos? Filho, ora a Deus. Onde Deus te quer? Ore. Para que você seja uma extensão da proclamação do Evangelho na sua profissão. Portanto, um filho de crente não tem que entrar numa profissão por causa do dinheiro, meus irmãos. Porque o amor ao dinheiro, isso é abominação a Deus. Se o dinheiro é o nosso Senhor, logo, você não tem como Jesus como Senhor. E aí uma criança muçulmana, ela diz que o sonho dela é ser martirizada por Alá. E aí a gente ouve as nossas crianças dizer, fala um versículo. Não, tia, não sei não. Qual o primeiro livro da Bíblia? Uma criança de 7 anos, não sei não, tia. Meus irmãos, o que nós temos feito? O que temos feito, meus irmãos? Olha o tempo que a gente está perdendo. O tempo está passando hoje. É você que está sentado aí. É você que está ministrando aqui. É você que está tocando. É você que está conduzindo aqui. Mas amanhã pode ser o teu filho. Ou não. Ou não. Uma coisa que uma vez eu ouvi o Hernandes dizer, que me marcou. Ele disse assim, nos parece que os nossos avós buscaram a Deus mais do que os nossos pais. Os nossos pais buscaram a Deus mais do que nós. E nós estamos buscando a Deus mais do que os nossos filhos buscarão. Onde vamos parar, meus irmãos? A gente vai ver durante toda a história do Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, eles precisavam contar para as próximas gerações os louváveis feitos do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Mas, por vezes, o povo não contou. O povo se calou.
Lembra quando Josué morre? Toda aquela geração morre. O que acontece, gente? O povo de Israel vai declínio, porque eles não passaram para as próximas gerações. Não passaram. E aí a gente fica uma semana com uma criança, junto com uma criança, e a gente não para ensinar a palavra de Deus. A gente não para com intencionalidade para mostrar Deus à nossa volta, porque Deus está se exibindo o tempo todo para nós, Ele está mostrando a beleza dEle o tempo todo para nós. Então, enquanto estamos passeando na praia, a gente precisa dizer: filho, olha esse mar, olha o Deus que fez isso, Ele é grande. Filho, olha só, essa mulher deu uma vaga para nós na fila, olha como que Deus é bom. Isso só pode ser coisa de Deus. A gente precisa, meus irmãos, aproveitar as oportunidades. Criar os nossos filhos para o que é eterno. Além de bons hábitos, nossos filhos precisam do novo nascimento. E aí eu até trouxe para vocês aqui uma indicação para os pais. Esse livro ele é muito bom. Pastoreando o Coração da Criança. O autor ele fala sobre a importância da gente não corrigir apenas o comportamento. Porque a gente é tentado a isso, né? Pegou o brinquedo do colega. Quem pegou primeiro? Ah, mãe, eu peguei primeiro. Então, deixa para comer. Depois você fica. A gente só corrige o comportamento. Uma criança fez bagunça ali na sala. Ó, você para cá e você para lá. A gente só corrige o comportamento. E o coração? E o coração, como é que tá? Eu preciso mostrar para essa criança: olha, você jogou no chão. Isso é egoísmo. Porque quem limpa isso aqui? Não somos nós. Quem vai limpar aqui? Eu posso simplesmente falar: pega e limpa. Eu estou corrigindo o comportamento, mas eu preciso mostrar para a criança o quanto o coração dela precisa do Salvador. Ela precisa de Jesus. Ela precisa do novo nascimento. E eu ouço ainda cristão falar que criança não tem pecado, ela é pura. É isso, gente? Aquela bebezinha tão fofinha que estava aqui, olha lá, gente. Ela tem pecado. Ela tem pecado. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quando Deus diz que delas é o reino dos céus, é um mistério. É um mistério. A gente não consegue explicar. É graça de Deus. É bondade de Deus. As nossas crianças, elas precisam passar pelo novo nascimento. Elas precisam entender que elas precisam ali do Salvador. Então, muito mais do que corrigir os hábitos, os bons hábitos, o comportamento, é o novo nascimento. Essa criança precisa nascer de novo. Pais que influenciam são pais que meditam nas Escrituras. É claro que, de certa forma, a gente está influenciando o tempo todo, né, gente? Mas eu queria apontar aqui influência boa. Pais que influenciam são pais que meditam nas Escrituras. E aí eu queria ler esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A gente vai começar aí no versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4 diz assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Um número cada vez maior de crianças atualmente não conhece a Bíblia. E aí a gente lembra do texto de Oséias. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto que a gente leu,
Mas olha o texto de Oséias, gente. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E se as nossas crianças estão sabendo cada vez menos a Bíblia hoje, o que vai acontecer, gente? Porque criança não é só a igreja do amanhã, a criança é a igreja do hoje. A criança é a igreja do agora. E a igreja do amanhã. Que líderes teremos? Que líderes, meus irmãos? E olha só, olha o que o texto diz, e Deus falando para o seu povo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E ele diz assim, ó, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Precisa estar no teu coração. Para você inculcar na mente do seu filho, primeiro precisa estar no seu coração. Isso precisa queimar no seu coração. O que tem que queimar? Olha o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que nós vamos ensinar? Amar a Deus. O que precisa queimar no nosso coração? O amor a Deus. E não é só amar a Deus, porque o texto está falando de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. A gente vai ver que ao longo da Bíblia, Jesus, no Novo Testamento, Jesus, ele confrontava quem? Que grupo, gente? Os religiosos. A religiosidade nos afasta do amor. A religiosidade nos faz apenas até fazer com que o sagrado vire profano. A religiosidade faz você dar esmolas, mas para ser visto. A religiosidade faz você orar bonito, só para te ouvirem falar, uau, que homem de Deus, hein? Que mulher de Deus. A religiosidade faz você cantar no automático, sem refletir. A religiosidade faz isso. E, meus irmãos, eu luto contra isso. Porque eu nunca tive curiosidade de experimentar o mundão. Mas a religiosidade, eu luto com ela, viu? A facilidade da gente viver no ativismo, a facilidade da gente fazer as coisas sem reflexão, sem amor, sem intensidade. E Deus requer de nós isso, né? A gente vai ver o tempo todo Deus falando sobre intensidade, amar de todo o teu coração. Será que os nossos filhos têm visto isso em nós? Eu fico me perguntando de vez em quando, será que meu filho tem visto uma adoradora de Jesus que ama com todas as forças? Ou será que meu filho está vendo uma religiosa, moralista, que fica só apontando o que o outro está fazendo de errado? Não é verdade, meus irmãos? Nós somos tentados por isso. E o que nós precisamos ensinar? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o que significa esse inculcar? Olha isso, olha o que o dicionário fala. Gravar, imprimir algo no espírito de alguém. Repetir seguidamente algo a alguém. Nós aprendemos muito por repetição, não é verdade? A criança, então, nossos filhos, eles vão aprender por repetição. Por isso que o texto fala, e Deus ele é tão maravilhoso, que ele fala assim, ó, é assentado à mesa, andando pelo caminho, é você brincando com seu filho, é enquanto você está indo para uma viagem, é dentro do carro, é em todo momento, é cotidiano, é o tempo todo, e você precisa repetir. Não vale só falar uma vez e acabou, é repetição, meus irmãos. É imprimir nos nossos filhos isso. Inculcar. Mateus 29:30 diz, ensinando-os a guardar. O que eu vou ensinar para os nossos filhos? O que a gente tem que ensinar? Esse texto fala sobre a grande comissão, Deus diz para ir, fazer discípulos de todas as nações. Isso também tem que ter da nossa casa. E o que a gente vai ensinar? Ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Todas, eu destaquei ali todas as coisas. Todas as coisas. E aí você pode falar assim para mim, Marcele, mas o exemplo fala muito mais. O exemplo é muito mais poderoso do que palavras. É verdade, não é verdade?
Volta e meia eu falava com meu filho, filho, você tem que ser grato, filho, você tem que ser grato, você tem que ser grato, meu filho, seja grato. Filho, você tem que, né, falar, nossa, obrigado, ficar feliz com o que você está ganhando. E eu sempre falando com ele, filho, seja grato. Um dia eu estava almoçando e eu estava tomando suco de manga, gente, estava muito gostoso mesmo. E eu tomei, eu falei, fechei o olho e falei, meu Deus, obrigado por esse suco de manga, Senhor, que delícia. E eu falei com o Davi, eu falei assim, nossa, filho, que suco gostoso, né? Olha, nossa, que delícia. E aí terminei de comer, fui para a pia, estava lavando a louça. Quando eu ouço, o que eu ouço? Deus, obrigado por esse suco de manga, Deus. E aí eu pensei, gente, e eu falando constantemente, filho, seja grato, seja grato, seja grato. Quando ele aprendeu? Quando ele me viu sendo grata. Os nossos filhos vão aprender muito mais, claro, com as nossas atitudes. É verdade. E você pode falar assim, Marcelo, mas como que eu vou ensinar sobre perdão? Como que eu vou falar de perdão para o meu filho, Marcelo? Se eu briguei com a minha irmã e eu não consigo perdoar, como que eu vou ensinar de perdão para o meu filho? Como que eu vou? O nosso mestre ele disse, todas as coisas, todas. O exemplo ele é poderoso, não é? Mas a palavra de Deus ela é mais poderosa do que o nosso exemplo. Então, naquilo que você fala e você vai ensinar. E ainda você vai dizer, filho, você ora pela mamãe? Porque a mamãe está com dificuldade de perdoar a irmã. E Deus está falando aqui que eu tenho que perdoar, filho, a gente tem que perdoar. Você ora pela mamãe? Olha isso, meus irmãos. O que o meu filho está vendo? Ele não está vendo uma religiosa. Está vendo uma pessoa que erra. E que precisa do Salvador dia após dia. Precisa desse Deus perfeito, porque a gente é falível, a gente erra o tempo todo. Então, nós vamos ensinar. A gente vai ensinar todas as coisas que Ele nos mandou. E precisamos ser intencionais. Mas durante o dia, no nosso dia a dia, a gente encontra alguns vilões na educação cristã. Que vilões, gente? Nós são muitos, né? Muito trabalho. Fala a verdade. E quando a gente está trabalhando demais, a tendência é a gente ficar estressado, não é? E pessoas estressadas com os filhos, como que fica? Gente, se o filho chama, pega isso aí, meu filho. Você está vendo aí pessoas estressadas, pavio curto, não é verdade? O que eu estou passando para o meu filho? Que o trabalho é muito, 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 muito importante. Que dá para ele o jogo, o que foi lançado no momento, é muito mais importante do que eu ter tempo com ele. De que a gente reformar a sala e ela ficar impecável é muito mais importante do que a gente fazer uma viagem em família. E aí o tempo vai passando. A primeira infância, gente, até os 6 anos, ela passa muito rápido, não é verdade? E ela é tão crucial na vida do ser humano. Quantas coisas que você vive hoje, porque isso foi impresso em você nessa fase. E você hoje reflete o que você viveu naquele tempo. A infância, a criança até os 12 anos, olha, se a gente pensar em toda a vida do ser humano, gente, 75, 80 anos de vida. A infância, 12, ela passa rápido. Não é? Se eu falar para os pais aqui, você tem saudade dos seus filhos pequenos? Vou ver os rostinhos, que saudade. Essa semana eu estava até conversando com a mãe, que eu falei sobre isso. Algumas coisas que o Davi já fazia, que ele não faz mais, que eu vejo, eu lembro, eu falo assim, meu Deus, eu estou com saudade disso. Ou senão, algumas coisas que a gente passa no dia a dia, no comum, no dia a dia. Eu falo assim, nossa, que saudade, que saudade. Imagina os pais aí que já são avós, falam assim, nossa, que saudade dessa fase. Passa rápido, meus irmãos. E a gente precisa aproveitar. Então, vale a pena esse muito trabalho? De repente, você pode organizar o seu tempo. Se você trabalha em 3 empregos, pai do Cris, não é pai do Cris? Trabalha em 2, trabalha em 1. Marcele, mas a gente vai diminuir. Vai diminuir o quê? O necessário? Não. Se você trabalhar em um emprego, vai diminuir a mordomia, né? Vai diminuir restaurantes. Fala sério. Porque a gente sabe, né, gente, que com certeza tem pessoas que ralam muito, trabalham muito porque não tem jeito, não é verdade? Mas a maioria dos casos é só para ter mordomia.
É só para ter mais títulos. É só para ter uma conta bancária gorda. Não é? E o tempo está passando. Quais são os vilões do ensino no lar? Ativismo religioso. Olha só. Você está na igreja o tempo todo. Ou senão você está numa vida frenética. A sua família está junto? Não. E aí? Porque eu até penso, né? Que quando a família está junto, vocês estão juntos. Ministério em família. Já ajuda. Porque onde está um, outro está outro. Né? Mas e quando está um para um lado, outro para o outro? É um problema ainda maior. Ativismo religioso, gente. É tantos afazeres há pouco tempo. Uma pessoa que eu não conheço, eles me fizeram convite, porque eu dou treinamento para ministério com crianças, né? E aí eles me convidaram, até uma presbiteriana, e depois eles falaram, Marcelo, não vai dar, a gente vai ter que adiar essa data. E aí depois ela falou, Marcelo, estou precisando conversar. E aí ela, né, desabafou, ela falou de algumas coisas que justamente, qual o problema que ela está vivendo? O marido é presbítero, mas é quase o pastor da igreja. Só que ele trabalha fora ainda. E aí, ele faz tudo. Ele faz tudo, gente. Ele cuida até da tesouraria da igreja. Faz tudo. E aí, os filhos falam, mamãe, cadê o papai? Mamãe, cadê o papai? Há pouco tempo, o filho dela passou mal. Ela teve que correr para o hospital. E aí, ele aflito, porque ele tinha compromisso no louvor. E aí, eles até desentenderam, porque ele falou, você não sabe dirigir, vai lá você, não sei o quê. Mas uma esposa desesperada, porque os filhos estão cobrando, as crianças. Mamãe, cadê o papai? E quando sai em família, tá aqui, ó. Não, pega a chave lá, não sei o quê. Tá. Ô, gente, tá passando. E você consegue ver Deus nisso? Eu não consigo. E uma coisa também que eu sou tentada, e meu marido, que ele tem mais equilíbrio nisso, ele vai, amor, não, vamos aceitar só esse convite, não. Porque eu também, facilmente, eu entro no ativismo religioso, gente, facilmente. Mas é algo que a gente precisa tomar cuidado. Tem roubado o meu tempo? Está descontrolado? Não está equilibrado? Então, eu preciso rever isso. Porque os meus filhos estão crescendo. Hoje, eles querem ficar agarradinhos, dormindo com você. Daqui a pouco, não. Não quer nem sair com você, né? Na adolescência. Então, é uma coisa a se pensar. TV, computador, celular. Vamos falar a verdade, gente? A gente fica lá, né? Eu e meu marido, de vez em quando, ó, a gente está muito no celular. Ó, está muito no celular. Ó, cuidado com isso, né? Porque a gente não dá tela para o nosso filho ainda. E a gente vai segurar até quando a gente puder. Né? E isso tem feito muito bem para ele. Muito bem, gente. Davi é extremamente criativo, brinca, sociável, ele ama estar junto, brincando. A gente não dá tela para ele, a gente não dá celular, TV, nada. E isso é muito bom. Ele é extremamente criativo, ele está no tempo, ele fica brincando, fazendo, montando coisas. É assim, não nos arrependemos e a gente louva a Deus por isso. Agora, nós, enquanto pais, a gente usa. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Porque se eu não quero que meu filho usa, olha que contraditório, não é? E eu estou o tempo todo. Então, a gente fica um falando com o outro, não? Ó, a gente está muito no celular. Ó, está muito. Para a gente ter esse cuidado, porque é um vilão da educação cristã no lar. Essas coisas têm roubado o nosso tempo. E a gente precisa ter muito cuidado, meus irmãos. Né? Muito cuidado. O uso do eletrônico, né? Sem controle. Falta de preparo. Tem muitas vezes que acontece da pessoa não saber o que fazer mesmo. Eu tenho amigos que falam, Marcele, eu não sei como fazer uma devocional com meu filho em casa, eu não sei, né? A gente está no ministério com criança, a gente sabe o tempo, né? Que tem que ser breve, mas tem pais que não sabem mesmo. Então, é falta de preparo, né? E não tem problema pedir ajuda. Olha, eu não sei como fazer, você pode me ajudar? Posso marcar um café com você para você me ajudar, né? Do ministério, com criança, tenho certeza que os irmãos vão ajudar, né? Como que eu posso fazer devocional com meu filho? O que eu posso estar fazendo? Muitas vezes é falta de preparo. A gente entra numa faculdade para exercer uma profissão, não é verdade? E para ser pai e mãe, a gente estuda? Tem gente que não tem filho ainda aqui, gente. Vai casar ainda? Que bênção! Você está ouvindo essa palavra hoje. Para você estar guardando no seu coração, quando você tiver o seu filho, você vai ter
um ambiente muito mais saudável para essa criança. Não é verdade? Então, a gente estuda, gente, para ser pai e mãe, e tem gente que ainda zomba, fala assim, que é só na prática. Tem que estudar para ser pai e mãe, não. É só na prática mesmo, que a gente aprende. Ô, gente, isso é uma ignorância. Porque a gente aprende com pessoas mais experientes. Não é verdade? Na palavra de Deus diz sempre as mais velhas. Na verdade, as viúvas, as mais velhas, elas ensinavam as mais novas como serem esposas, as recém-casadas, não é verdade? Sempre os anciãos ensinando os mais novos, isso é saudável. Então, a gente precisa aprender, né? E não tem problema pedir ajuda. Ensino de terceiros. A gente evita de ficar dando doce Davi. É uma coisa assim do nosso dia a dia, a gente não fica dando, né? Agora a gente vai no lugar e aí a pessoa sabe que a gente não pode dar e fala assim, não tem problema não, dá um doce aqui para ele, aí. São coisas simples, né, gente? Estou falando de coisa muito simples, mas tem coisas mais complexas, como a ideologia de gênero mesmo. A gente, dentro de casa, a gente ensina algo para os nossos filhos, que você é quem Deus te fez, e aí vem um e fala, não, você é o que você sente, você é o que você quer, você é o que você pensa. E a gente precisa ter cuidado com isso nas nossas igrejas. No treinamento para o Ministério com Criança, eu falo sobre músicas, o cuidado que a gente precisa ter. E uma das músicas que eu falo, que a gente precisa ter cuidado, é uma que fala assim, ó, você pode ser o que quiser, use a sua fé. Não tem isso? Já ouviram? Forte e corajoso. É um perigo, porque você não pode ser tudo que você quiser. Até coisas boas, você não vai ter tudo não, meus irmãos. Você não vai ter tudo não. Falar, puxa vida, por que Deus não me dá isso? Não é pecado, gente. Por que Deus não vai? Não, Deus não vai te dar. O que Ele dá para ela, pode ser que Ele não me dê. E Deus sabe de todas as coisas. Aí você ensina para o seu filho, você é menino. Você é quem Deus te criou para ser. E aí, na escola, o que ele ouve? O contrário, gente. A gente está vivendo um tempo desses perigos, na verdade, e a gente percebe muito claro que o foco está sendo na primeira infância. A gente tem percebido isso, que o bombardeio está muito maior por agora, né? Tanto nos filmes, desenhos, precisa estar monitorando o tempo todo, porque ainda que o seu filho acesse celular, ele tem que ser monitorado. Ele tem que ser. Eu achei muito bacana, uma família que eu sigo, que os filhos de 13 a 15 não têm celular. Não têm. Que dirá os mais novos, né? Eles não têm. Quando eles saem, eles usam o celular da família. Então, eles usam o celular da família, ou seja, né, não está saindo sem poder se comunicar com os pais. Eu achei isso fantástico. E o computador na casa deles fica onde? Na sala. Então, quem vai usar? Ali, ó. Está ali. Pode usar. Marcele, que crueldade. Marcele não está confiando nos filhos? Que isso? Que absurdo. A gente está vivendo um tempo da educação positiva. Então, você não pode exigir a obediência do seu filho. Que hora? Se o menino ficar obedecendo, ele vai crescer uma pessoa insegura, sem iniciativa. Vai crescer desse jeito. A gente tem ouvido isso, meus irmãos. E se a gente não se atentar ao que a Bíblia fala, isso vai entrando sutilmente na nossa mente. Vai entrando. Porque hoje eles estão falando que você não pode exigir a obediência do seu filho. E a Bíblia diz, vós, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Se Deus disse, pode ser o mais entendido de infância, pode ser a pessoa mais intelectual, mais conhecida e famosa que tiver. Se Deus falou, meus irmãos, nós vamos ficar com o que a Bíblia fala. Então, nós, pai e mães, a gente tem que ter cuidado até para pesquisar na internet. Porque são tantas ideias, são tantas formas de criação de filhos. E uma delas é isso. Você tem que falar de igual para igual. Abaixa, fica na direção da criança. Não tem problema isso, tá, gente? Eu também não estou exagerando aqui, né? Mas o que eu estou dizendo é que, para eles, você tem que estar no mesmo nível. E a criança, ela tem que fazer espontaneamente. Espontaneamente, porque, né, obrigar, não é
legal. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, vou colocar no meu Instagram, que é baseado em fatos reais, gente. É isso mesmo. Não, tem que ser espontâneo. Ô, gente, você leva uma criança para o hospital só quando ela quer? O seu filho vai para a escola só quando ele quer? Se for... Não. Se fosse verão. Gente, eu cresci com a minha mãe falando. Meu pai não era cristão, só minha mãe me levava. E aí, eu lembro, eu não queria ir. Minha mãe fazia de tudo, meu pai não ouvia, porque senão ele ia me ajudar, né, a ficar em casa. E hoje que eu fiquei sabendo disso, porque ela não, né, não transparecia isso. Mas aí minha mãe me levava obrigada. Chegava na igreja, ó, sentadinha aqui. Hoje eu louvo a Deus por minha mãe ter feito isso. Porque eu tinha noção, gente, naquela época, do que era bom, do que era... Não, algumas coisas a gente tem, a criança até tem, né? Mas você vai dar liberdade para ela fazer só o que ela quer. Não. Então, seu filho, ele vem para a igreja só quando ele está descansado? Ah, tadinho. Fica a semana toda acordando cedo. Chega no domingo, deixa ele dormir mais um pouquinho. Vai na escola bíblica, não. Ah, não. Deixa ele crescer desse jeito. Deixa. Quando ele tiver a juventude, né, quando chegar numa idade de sair da sua casa, ele não vai nem vir aos cultos. No máximo, vai assistir online. Porque depois da pandemia ficou um surto disso, né? As pessoas não querem congregar. Para elas está ótimo, né? Ouve quem ela quer, né? Pesquisa o assunto que ela quer ouvir, não é verdade? Gente, se a gente fizer tudo que os nossos filhos querem, se a gente fizer isso, meus irmãos, não. Vai ter um momento que você vai ter que fazer seu filho vir, mesmo não querendo. Ele vai vir burrado, mas vem. Uma médica uma vez falou para o Délia que não era para trazer a venda no culto à noite do domingo, porque isso estava sendo prejudicial para ela acordar para ir para a escola no dia seguinte. Aí eu saí de lá e falei assim, quem essa médica acha que ela é? Querendo me ensinar o que eu tenho que fazer para a minha filha? Uma amiga minha me contou que teve um professor de escola bíblica da filha dela, e eu achei ela muito humilde da parte dela, né, ela ter compartilhado isso, que ela falou que ela deixou a filha dela em casa, né, dormindo, e aí o professor de escola bíblica dela falou assim, ué, cadê a fulana? Ela falou assim, oh, não, ela não veio hoje, é porque ela estava muito cansada, ela não quis vir. Aí o professor de escola bíblica, gente, cheio de unção de Deus, né, porque ela recebeu a palavra e, assim, mudou, né, a vida dela. Ele virou e falou assim, minha irmã, se ela estiver aqui numa consulta médica e não quiser, você não a leva? Ô, gente, ela falou que nunca mais ela deixou a filha em casa e foi para a escola bíblica. Falei, gente, que graça desse professor, assim, de falar isso, porque é verdade, gente. É verdade. Ah, vou deixar o meu filho no culto, brincando. Deixa seu filho com brinquedo na hora do culto. Deixa seu filho com o celular na hora do culto. Como que você acha que ele vai crescer? Interessado pelas pregações? Interessado pelo culto? Hoje você dá um entretenimento na mão dele. Quando ele tiver oportunidade, nem aqui ele entra. Porque tudo que nós estamos fazendo hoje vai refletir amanhã. Você quer o seu filho disperso no culto? Dê um brinquedo para ele durante o culto. Você quer o seu filho envolvido nas coisas de Deus? Faça ele vir, mesmo quando ele não quiser. Quem quiser falar alguma coisa, tá, gente? Pode falar, nós somos escola bíblica, tá? Não é monólogo aqui não, hein? Pode ficar à vontade. Não dar importância. Tem aqueles também que não trabalham a educação cristã, porque não dão importância. Não dão, gente, não aprenderam isso e também não querem fazer diferente. Não dão importância. Ah, não. Isso não, tá bom, que ele está aprendendo lá, ele já está sabendo, né? Está aí na escola bíblica, tá bom demais. Não dão importância. E aí a gente ouve um cristão que não dá importância a isso, a gente fica assustado, né, gente? Porque mesmo que o seu filho estude em escola de ensino regular, quem tem mais tempo com seu filho não é o Ministério com Crianças.
É você, pai e mãe. Mesmo que você trabalhe muito. Quem tem, se você comparar o tempo que ele está aqui na igreja e o tempo que ele está com vocês, ele vai ter mais tempo com vocês. Pelo menos tem que ter, né, gente? A gente entende que tem. Então, quem pode ser mais assertivo no ensino? É o Ministério com Criança da igreja? É você, pai e mãe. Com relação à tela, gente, a OMS ela recomenda 0 telas até 2 anos. Então, pensa, é 0 tela. E hoje a gente vê vídeo de um recém-nascido que mal enxerga, né? A visão é bem limitada, com uma telinha na frente, né? Com um celular na frente. A gente vê crianças já conectadas e fazendo pirraça porque o pai e a mãe não dão o celular. Então, essa questão da tela é uma renúncia, gente, é renúncia. E criação de filhos é muito disso. É por isso que Deus sabe muito bem o que faz, né? E Ele nos dá filhos justamente para tratar muitas coisas em nós mesmos. Não é verdade? Porque nos primeiros anos da nossa vida, nós somos cuidados por alguém. Depois chega na fase dos 30, você se doa a alguém. Na fase, né? Em torno disso. Depois, mais tarde, alguém vai cuidar de você, né? A gente entende dessa maneira. Então, nessa fase aí, você se doa para formar o ser humano. Então, é renúncia, gente. É renúncia. A gente trabalha, é o egoísmo o tempo todo, não é verdade? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, versículo 14. Segundo Timóteo 3, 14 a 17. Olha o que Paulo diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão. Ela é útil para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. E Paulo vai falar: Timóteo, preserva isso, guarda o que você aprendeu na sua infância. Timóteo foi, gente, ele foi treinado, ele foi ensinado desde a infância. E aí, na sua fase adulta, vem o apóstolo Paulo e diz: Timóteo, guarda isso, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, muito mais do que as pessoas estão falando, é a palavra de Deus que vai ensinar os nossos filhos. Quando a gente tiver dúvida de algo, como que eu vou lidar com meu filho nessa situação? É a palavra de Deus que vai nos dizer. A repreensão, a correção, a educação na justiça. É a palavra de Deus. E a gente precisa se atentar nisso, né, meus irmãos? E a gente só vai dar
o que a gente tem. A gente precisa levar para os nossos filhos o ensino diário, a palavra de Deus. E olha só, 10 minutos todos os dias podem ser mais produtivos do que 1 hora no domingo, 1 hora direta no domingo. Por isso que a devocional no lar é muito importante. Ela é muito necessária com as crianças. Porque você está lá 10 minutinhos do seu dia, todos os dias. É 10 minutos, gente, ou até um pouquinho mais. Mas é mais assertivo. Dá muito resultado do que, às vezes, seu filho está no culto infantil, que é 1 hora no domingo, direto. Depois que eu me tornei mãe, né, depois que eu passei a ser mãe, eu comecei a perceber que, gente, eu preciso falar para os pais. Porque eu sempre tenho dado treinamento para o ministério com crianças. E isso é muito necessário, isso é muito importante, gente. Glória a Deus, a gente ia até marcar um hoje, só que não conseguimos, né? Deu um probleminha, a gente não conseguiu. Mas, gente, se nós pais investimos tempo com os nossos filhos para ensiná-los em casa, meus irmãos, é muito valioso isso. Então, se cobre, pai e mãe, se cobre. Tem dia que eu estou tão atarefada fazendo uma coisa e outra, que eu fico assim, gente, eu preciso ter um tempo de qualidade com Davi. Porque a gente precisa de tempo de qualidade e quantidade, as duas coisas, não é? E você pode estar o tempo todo falando, né? Vai num momento e outro, faz uma oração, fala alguma coisa. Mas o tempo específico para refletir na palavra de Deus é muito necessário, uns 10 minutinhos todos os dias. Marcela, eu preciso fazer recurso visual, preciso... Nem sempre, às vezes eu faço... ensino Davi, vou falando com ele, e Moisés subiu no Monte Sinai, eu subo no sofá, só para ilustrar para ele, de subir. E a gente não precisa, às vezes, ter nada. Faz o que você tem. E eu comecei até a escrever as devocionais que eu faço com meu filho para passar para outros pais, de coisas que a gente pode usar em casa mesmo, para ilustrar. Mas nem sempre você precisa ilustrar. Faz a sua devocional e leia com o seu filho. Pode falar, pastor. Eu até estou lendo um livro que é Até que Nada Mais Importe. E ele fala justamente isso, né? Quando muitas vezes o que é pecado, o que é ruim, não te distrai, o que vai te distrair é o que é bom. É o que não é pecado, entende? É uma coisa boa. Às vezes o que pode estar te distraindo é você ficar lendo demais alguns livros, né? Às vezes o que pode estar te distraindo, o que é? Um hobby que você tem? Você gosta demais de andar de bicicleta? De repente você está tanto tempo ali que você não separa tempo para gerar essa intimidade com Deus, né, gente? Porque a gente recebeu o Espírito Santo, mas a gente precisa constantemente ser cheio dele. Não é verdade? E é justamente isso, né, pastor? Vocês estão alimentando o rebanho, né?
está ali dando a comida para o rebanho e precisa se alimentar. E isso vale para todos nós, né, gente? A gente precisa se relacionar com Deus. E é oração, é leitura bíblica. A gente está cansado de ouvir isso, né? Mas a gente tem que falar de novo e de novo para a gente ser lembrado e a gente voltar para esse lugar de relacionamento com Deus. Grandes homens eram homens que investiam tempo em devocional, em oração. E a gente quer viver tantas coisas grandes, né? Extraordinário, mas a gente não quer pagar esse preço, né, de dedicação, de disciplina, que precisa ser diário, né? E o ensino? O ensino tem que ser o quê? Eu sempre falo isso também, para quem trabalha com criança, precisa ser cristocêntrico. Porque, principalmente nós que ensinamos crianças, nós somos muito tentados a focar no Jonas e o grande peixe. E a gente fala do Jonas e o grande peixe, né, os clássicos aí. Davi derrotou Golias. Né, a gente fala de Sansão. E fala, e fala, e fala. E a criança está sabendo da história, ela está ciente. Mas, qual é a centralidade da palavra de Deus? É Deus. Não é verdade? É Deus, gente. Então, o Davi derrotou o Golias. Mas o que eu ensino para a minha criança? Olha só, filho. Davi que lutou contra o Golias, não foi? Foi, mas todo o povo de Israel que não fez nada saiu vencedor. Olha só. Jesus, filho, ele morreu na cruz por nós. Ele venceu o pecado, a morte. A gente não faz nada, filho. Olha só. E a gente é salvo. A gente sai como filhos de Deus. Graças a Jesus, filho. Olha só. Olha lá no Éden. Eles pecaram contra Deus, tentaram fazer roupas, né? Tentaram resolver do jeito deles, fazer roupas ali, de figueira, mas aí vem Deus e cobre eles com o quê? Roupas de pele de animal. Olha só, filho. O primeiro inocente morre por causa de culpados. Olha só, aquele animal morreu por causa dos que tinham feito coisa errada, tinham pecado. Olha só. Jesus, filho, sendo perfeito. Olha só. Ele vem, ele paga o preço por nós, ele morreu por nossa causa. Então, tudo precisa apontar para Jesus. Para Jesus. Gente, ser um bom cidadão, pessoa de bem, né, que fala obrigado, por favor, a gente que cria, né, criança está o tempo todo, fala obrigado, fala bom dia. A gente está o tempo todo assim. Isso é bom, isso é necessário, claro que é. Isso é muito necessário. Ele tem que fazer tudo isso, né? Obrigado, bom. Mas ele precisa perceber Jesus em todas as coisas, né? Eu até perdi o que eu ia falar com vocês aqui, gente. Pensei, né? A gente fica tão preocupado com a criança falar, né? Tudo isso. Perdi, mas é isso aí, gente. Ela precisa entender que ela precisa desse Salvador, ela precisa de Jesus. E tudo precisa apontar para Jesus. Além de tudo isso, ela precisa perceber Jesus. Se eu lembrar, depois eu vou falar com vocês que era importante, gente. Dê uma Bíblia completa para seu filho. Leia o texto bíblico. Incentive a criança a manusear a Bíblia de papel. Incentive seu filho a ler a Bíblia durante a semana. E aí eu coloquei duas aqui, né, como exemplo, porque tem um livro de histórias bíblicas ilustradas que não é Bíblia, né, gente? Que geralmente é o que a gente dá para as crianças. Mas tem a Bíblia completa. Posso dar esse livro de histórias bíblicas ilustradas? Pode, claro que pode. Mas o nosso incentivo é: dê uma Bíblia completa para o seu filho. Mas, Marcele, nem alfabetizado ele é. Mas dê. Para se familiarizar. Para ter contato com a Bíblia completa. Para já começar a entender. Olha só as letrinhas. Aqui em cima fica o livro.
É capítulo, é versículo. Olha só que legal, passa as páginas, abre mesmo com seu filho, para ele manusear a Bíblia. Marcelo, tem problema usar no celular? Não, se você estiver aqui, ó, usando, não tem problema quanto a isso. Mas é extremamente pedagógico para a criança o manuseio aqui, ó, do papel. Então, na sua casa, pai, mãe, incentive, faça as devocionais, o seu filho com uma Bíblia, você com a outra. Abra o versículo para ele, abra. E faça gestos. Seu filho é pequeno, não é alfabetizado? Deus vê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, faça gestos, porque ele vai assimilar o texto. Então, dê para o seu filho a Bíblia completa. Eu cresci, gente, carregando o quê? A maioria aí, fala a verdade. A gente, ó, e levava. A gente era conhecido como? É o povo lá, ó, do livro da capa preta, não é? E hoje, gente, as crianças estão carregando Bíblia? Então, e quem vai ensinar isso para eles? A gente vai jogar essa peteca para o ministério com crianças? Não, essa responsabilidade é nossa, pai e mãe. A gente no ministério com criança, a gente já tem incentivo, a gente fica lá cobrando o tempo todo, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Tem que trazer a Bíblia. E abrir também, né, gente? Tem que abrir na sala. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Mas pai e mãe, lembre o seu filho. Filho, o que está faltando? Ah, a Bíblia. E trazer, carregar. Ô, gente, a gente está ensinando. Esse livro, filho, é muito importante. Ele é muito importante, filho. Você tem que trazer, meu filho, você tem que trazer esse livro. Ele é muito importante. Ele é o livro mais vendido do mundo. Ele é maravilhoso. Pais que influenciam são pais que adoram a Deus com intensidade. E é o que eu falei para vocês. Olha lá essa cena. A gente ensina o filho a comer, né? Ó, faz assim, ó. A gente ensina o filho a andar. Vem, ó, assim. A gente ensina o filho a falar, mamãe. E quando é isso aqui? Adorar a Deus. A gente ensina? A gente ensina, gente? Não, Marcele, tem que ser espontâneo, Marcele. Se ela quiser fechar os olhos, ela fecha. Se ela quiser cantar, ela canta. Não, se o meu filho quiser levantar, ele levanta. O Ministério de Louvor falou, irmãos, convido os irmãos a ficar de pé. Você deixa o seu filho sentado? Não, filho, fica de pé. Vamos cantar. Filho, você conhece essa música? Ó, vai bater palma? É para bater palma. Vamos bater palma. Uhum. Filho, você pode levantar as suas mãos. Você pode fechar os seus olhos, filho, e pensar no que você está cantando. Olha só. Se você sentia vontade, filho, de ajoelhar. Teve pessoas na Bíblia, filho, que foram adorar Jesus e elas queriam tanto adorar Jesus que elas ajoelharam. Ficaram aos pés do mestre. E elas aprendiam tanto. Você pode fazer isso, filho, quando está cantando. Você pode fazer isso. E, gente, é mais ou menos como um animador de torcida. A gente fica assim, ó. Não é, amor? Levanta a mão. O meu filho chupa dedo, gente. Então, assim, é uma luta. Porque ele quer o tempo todo ficar assim, ó. O tempo todo. E a gente, vai, levanta a mão. Bate palma. É assim, mas é. Por quê? Eu vou deixar meu filho fazer espontaneamente? Não vai, gente. Não vai. Não quer. A gente não quer cantar. A gente não quer ler Bíblia. A gente não quer orar. Não é uma luta? A gente tem que ir. E a gente está ensinando para os nossos filhos. Filho, é hora de adorar a Deus. Então, você precisa ensinar o seu filho. Então, na hora de louvor e adoração, seu filho vai ficar aleatório ali? Não, você vai chamar ele também. A hora da pregação, abra a Bíblia com o seu filho, para ele ver ali também. Então, ensine o seu filho como adorar, de maneiras práticas, tá? Aqui. Pais que influenciam são pais que oram. E aí, eu queria até encerrar esse momento, porque não tem como a gente viver uma vida de devoção a Deus sem a oração. Não tem como a gente tirar isso da nossa vida, né, gente? E os nossos filhos também estão nos observando como oramos. Como oramos.
Em tudo a gente ensina, não é verdade? O nosso corpo ensina, as nossas expressões ensina, tudo a gente está ensinando, né? E algo que me marca muito é a história de Billy Graham. A mãe de Billy Graham, ela ensinava ele desde a infância. E ela sempre usava a expressão, está escrito. E ela citava, filho, está escrito isso, isso, isso. E ele tinha muita resistência. Ele não queria ouvir. E não queria, rejeitava mesmo. E ela sempre, filho, está escrito. E sempre falava. E ela, em constante oração. E ela fala, no testemunho, né, fala que ela se comprometeu em oração até o filho dela se render a Jesus. E ela orava incansavelmente, sempre usava a Bíblia para correção, para ensino, sempre. Filho, está escrito isso, isso, isso. Até que ele tem um encontro com Jesus, tem experiência do novo nascimento. E qual é a frase jargão do Billy Graham? Está escrito. Meus irmãos, que sejamos pais intencionais. Que a gente não aceite que nossos filhos sejam mais um na multidão. Que os nossos filhos façam a diferença nessa geração. Que eles cresçam usando os dons e talentos deles para a glória de Deus. Que eles cresçam desejando construir famílias para a glória de Deus. Que eles cresçam escolhendo a provisão não por causa da grana, mas para que Cristo seja conhecido. E que sejamos canais de bênção na vida dos nossos filhos. Então, para encerrar, qual o legado que você quer deixar para o seu filho? Qual? Meu pai era um homem de oração. A minha mãe era essa aí da capa, do livro da capa preta. Qual o legado? Como você quer ser lembrado pelos seus filhos? Vamos ficar de pé para a gente orar?